Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve FM 82.3. You're okay with him. Olá, aqui no Download da Notícia vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Um assunto que as pessoas às vezes não percebem, fica oculto, que é a saúde mental, né? Saúde mental, agora no final do ano, pode doer, mesmo sendo um período de férias, as pessoas podem adoecer mentalmente? A pergunta fica. Para isso, vamos conversar com a especialista, a psicóloga, doutora Natália Aguilar. Bom dia, doutora. Bom dia, Gustavo. Obrigada aí pelo espaço de participação para falar desse assunto tão importante. Doutora, explica um pouquinho, mesmo a gente estando aí em tempo de férias, vamos encontrar família, vamos também tirar férias do trabalho, diversão, e as pessoas não se atentam que de repente elas podem adoecer mentalmente. Explica um pouquinho essa fase e quais os sinais, o que a gente deve fazer. Explica um pouquinho para os ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia. Tá. Bom, primeiramente, eu acho que a gente precisa compreender que nem sempre a gente vai chegar no final do ano com todas as metas que a gente delimitou lá no começo do ano, né? Porque começo do ano geralmente é período de a gente refazer metas, a gente colocar expectativas aí, né? Esse ano eu vou conseguir fazer isso, isso e isso. A gente renovar, né, as nossas energias para novas perspectivas, né, para novas conquistas. E nem sempre, no decorrer do ano, a gente vai conseguir atingir essas metas que a gente coloca, né, no decorrer do ano, no início do ano, né. Então, às vezes a gente fala assim, esse ano eu vou fazer mais exercício, esse ano eu vou trabalhar menos, esse ano eu vou ficar mais com a minha família, e aí o ano passa. E essas metas, a gente percebe que a gente não conseguiu cumpri-las, e aí chega no final do ano, a gente geralmente vai fazer um balanço do que a gente vivenciou neste ano que passou. E nem sempre essas questões, né, de que o final do ano é um fechamento, o final do ano é alegria, porque eu vou estar comemorando com a minha família, nem sempre isso vai acontecer, né? Então a gente precisa levar em consideração que não existe um jeito certo, né, uma fórmula certa da gente finalizar o ano que está acabando. Eu acho que isso é a primeira coisa, porque quando a gente coloca em mente, né, que essas expectativas elas existem e que eu deveria ter cumprido com essas expectativas, eu coloco uma carga em cima de mim, né, quando eu não consigo suprir essas expectativas ou quando eu não consigo finalizar o ano da maneira como está todo mundo finalizando, que é celebrando, que é comemorando, todo mundo que eu digo entre aspas, né? Porque nem todo mundo está celebrando, nem todo mundo está comemorando, nem todo mundo vai passar o fim de ano em família, nem todo mundo vai estar de férias. Então, eu acho que a gente precisa levar em consideração essas questões, porque senão a gente coloca em mente que a gente deveria fechar o fim do ano, né? Fechar esse ano que está terminando, finalizando
né, fechando portas, finalizando ciclos e de bem com tudo, de bem com a vida. Nem sempre vai ser assim. Às vezes eu vou estar passando por uma situação difícil, às vezes eu vou estar passando por um luto, né, e nem sempre eu vou conseguir fechar o ano da maneira como a mídia vai vender pra gente, né, que final de ano é para se celebrar, é para a gente de fato fazer esse balanço. O que eu quero dizer é que a gente precisa sempre se voltar para si mesmo, né, e entender o que foi possível para a gente. Isso sim vai nos ajudar a prevenir possíveis adoecimentos mentais, porque se a gente se volta para a gente e entende que durante esse ano eu fiz aquilo que foi possível fazer, eu não me cobro tanto, eu não me culpabilizo tanto, né, por eu não estar vivendo o final de ano da maneira como muitas pessoas, né, estão aí dizendo que tem que se viver. Doutora, quando falamos em luto das expectativas, do que exatamente estamos falando e por que esse sentimento costuma se intensificar mais aí no final do ano? Então, por conta dessas questões, né? O luto das expectativas, o que é? É a gente se dar conta que tudo aquilo que eu planejei lá para o comecinho do ano, então, sei lá, né? Eu planejei emagrecer, eu planejei trabalhar menos, eu planejei estar mais com a família. Aí eu vou fazer um balanço no fim do ano e eu percebo que eu não consegui fazer nada disso, né? Ou que eu consegui fazer em partes, né? Então, quando eu falo do luto das expectativas, eu tô querendo dizer desse luto daquilo que eu me planejei para esse ano que passou e que não aconteceu, né? E aí a gente entende que luto, ele é todo o processo que a gente vivencia diante de uma perda significativa. Quando eu me dou conta, né, que eu não consegui vivenciar tudo aquilo que eu me planejei para o ano, eu estou vivenciando aí uma perda. Eu estou vivenciando talvez um sentimento de fracasso por eu não ter conseguido fazer as coisas que eu havia me planejado. Eu estou vivenciando um sentimento de culpa por eu não ter me dedicado, né, o quanto eu precisaria me dedicar, enfim. Quando eu falo de luto das expectativas, eu estou dizendo dessas perdas, né, das perdas das promessas que eu fiz para mim mesmo no início do ano e que eu não consegui cumprir, né? Então a gente pode sim lutar sim por isso e a gente precisa ficar atento porque, como eu falei, né, para que a gente previna, né, adoecimentos mentais, a gente precisa olhar para tudo que foi vivido, não só para essa parte das promessas, porque nem sempre vai ser possível a gente cumprir com tudo aquilo que a gente prometeu para a gente mesmo no início do ano, né? A gente não sabe por quais caminhos, né, que a vida vai nos levar e a gente precisa fazer aquilo que é possível, né, para que a gente... E por que esse tipo de sofrimento ainda é tão pouco reconhecido e como esse silêncio pode agravar a dor emocional? Ele é pouco reconhecido porque a gente não... a gente tende a vivenciar, né, isso primeiramente, né, muito sozinho, e ele é pouco reconhecido porque não há espaço na sociedade, muitas vezes quando a gente vai falar sobre isso, né, muitas vezes esse sofrimento ele não é validado, né? As pessoas elas não costumam, socialmente, elas não costumam olhar para esse tipo de vivência como um sofrimento, como um luto. Então, essa validação ela não vem da sociedade. E aí, quando eu não tenho um sentimento validado, eu tendo a vivenciá-lo de maneira mais solitária. E isso causa mais sofrimento, isso intensifica o sofrimento, porque quando eu vivencio qualquer coisa, quando eu vivencio de maneira solitária, eu vivencio ali sozinho e isso agrava, né? Agrava ali o sofrimento por eu não ter a possibilidade de ter trocas ali com as pessoas e de estar inserido ali num grupo, né? Num grupo de pertencimento.
Doutora, como a gente pode diferenciar uma cobrança saudável por um crescimento pessoal de uma autocobrança excessiva que gere culpa e um adoecimento emocional? Eu acho sempre que a gente precisa se voltar, né? Se perguntar, voltar para a gente, né? E se perguntar, né? Naquele momento, era possível que eu fizesse tal e tal coisa? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, né? A gente olha as redes sociais e a gente vê um bocado de gente feliz ali, né? E aí a gente fala assim pra gente mesmo, poxa, mas eu não tô desse jeito. Eu devia estar desse jeito. Por que eu não tô desse jeito? E daí eu acho que a gente precisa se voltar pra gente mesmo, primeiro entender, né, que lugar de rede social não é lugar, é lugar em que nem sempre as verdades elas vão aparecer. Né? E segundo, voltar para a gente mesmo, né? Diante do que eu passei, que muitas vezes só eu sei o que eu passei, né? Diante do que eu passei, é possível que eu finalize o ano com esse saldo positivo, com esse saldo negativo? Eu acho que a maneira da gente diferenciar essas duas coisas é a gente se perguntar, né? O que foi possível fazer diante das minhas próprias vivências, né? Porque às vezes a gente se esquece do caminho que a gente percorreu e das dificuldades que a gente precisou enfrentar, e quando chega lá no final do ano, a gente se cobra, né, de estar ali pleno, feliz, e ter satisfeito ali todas as necessidades, cumprido com todas as expectativas, e a gente se esquece do caminho que a gente precisou percorrer para chegar ali no final do ano. Então, eu acho que a gente precisa olhar para dentro, né, fazer essa autoanálise para a gente poder ser mais generoso com a gente mesmo, né, e não se culpabilizar tanto. E na parte prática, assim, o que pode nos ajudar para atravessar o fim do ano com mais cuidado emocional, especialmente quando as pessoas não têm muito o que comemorar? Eu acho que é se respeitar, né? Eu acho que a partir desse olhar, né, que a gente pode fazer para dentro da gente, a gente poder respeitar os limites. Então, por exemplo, se eu sou convidado para estar numa festa e eu não estou em clima de festa, né, tá tudo bem eu não querer ir, eu decidir por não ir, eu decidi ficar quietinho no meu canto, né? Nem sempre a gente vai estar nesse clima de comemoração, de sorrisos. Às vezes a gente vai querer ficar quietinho no nosso canto e é importante que a gente respeite esse momento, né? Por outro lado, às vezes as comemorações, né, estar com pessoas pode ajudar também. Então a gente vai precisar entender, né, do que eu preciso, se perguntar, o que eu preciso mais nesse momento? É ficar quietinho, é estar em comemoração, é trocar com as pessoas, né, me nutrir das relações, do que eu preciso? E aí a gente poder respeitar essa necessidade aí em termos práticos. Doutora, para suas considerações finais, qual a dica que a senhora dá para as pessoas, então, que estão passando por esse problema mental, que estão sofrendo, que estão com dor? Para suas considerações finais, quais são as dicas finais? Olha, eu sempre falo, é uma fala muito, muito constante minha, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, para buscarem ser pessoas mais generosas, não só com os outros, mas consigo mesmo. Eu acho que o autocuidado ele é algo muito importante e é a fonte fundamental para a prevenção de adoecimentos mentais, né? Então, eu acho que dentre tudo aí, né, que eu já falei no decorrer aí do programa, eu acho que essa questão, né, da generosidade, da gente poder ser uma pessoa mais bacana, mas não só com os outros, mas com a gente também, né? Eu acho que isso é um caminho fundamental para que a gente possa se perdoar, para que a gente possa ser mais flexível com a gente mesmo, não se cobrar tanto e entender que as coisas elas acontecem no momento que elas têm que acontecer, né? E entendendo que ser mais generoso é uma forma da gente prevenir, né, adoecimentos mentais.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Natália Aguilar, psicóloga, que falou aí sobre saúde mental nesse fim do ano. E esse conteúdo e muitos outros você pode acessar no site aguardiandanoticia.com.br. Aqui você tem música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.